Todos nós temos um caminho em Deus para trilhar. Um caminho do lugar onde nós estamos até a promessa que Deus tem para a nossa vida. Todos nós temos promessas do Senhor e da promessa de Deus até o seu cumprimento existe um caminho, existe uma trajetória, existe uma trilha a caminhar, a percorrer. Todos nós somos chamados por Deus para isso, para caminhar, para correr a carreira que nos está proposta. Mas entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, existe uma trajetória e um caminho que nós vamos chamar de meio do caminho. Meio dos anos, meio da trajetória onde Deus tem para a nossa vida. É tão interessante que no início da nossa trajetória há muita euforia. Se você já começou um novo projeto, um ministério, se você começou o seu casamento, sabe que os começos são marcados pela novidade, pela euforia. Mas quando vemos também, temos o final, a trajetória, aquilo que se aproxima do fim. E tudo aquilo que está próximo do fim também tem uma emoção, também tem uma euforia. A gente fica tão empolgado em poder terminar um projeto, em poder concluir algo que nós começamos. O começo e o fim de um projeto, eles têm a sua emoção, a sua adrenalina, mas é bem no meio dos anos, é bem no meio do caminho que nós somos chamados a perseverar. Somos chamados a colocar o nosso coração bem focados em Deus, porque o meio dos anos, o meio do caminho, é cheio de muitos desafios na nossa trajetória. Se você olhar os grandes homens de Deus, você vai perceber que desde a promessa de Deus até o seu cumprimento, nós vemos uma trajetória enorme até eles chegarem no destino que Deus tem para eles. Por exemplo, José recebe um sonho. Ele era muito novo, quando recebeu um sonho de Deus. E o sonho de Deus na vida de José é que ele teria autoridade até sobre o seu pai, sua mãe e os seus irmãos. O sonho de José contrariava qualquer realidade. Pai e mãe na cultura judaica se dobrar diante de um filho. O primogênito da casa se dobrar diante de um rapaz mais novo. Isso era improvável numa família judaica. Não fazia parte da realidade. O sonho de Deus, ele sempre contraria a realidade. A sua realidade pode ser uma, mas quando Deus libera o seu sonho, a promessa dele na sua vida, ela sempre vai contra a realidade, porque ela vai mudar a realidade. Deus quer fazer isso. Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer transformar a sua vida, até que esse sonho se cumprisse. Alguns historiadores acreditam que José levou mais de 10 anos aproximadamente até que esse sonho acontecesse. No meio do caminho, na trajetória para o sonho, José passou por muita coisa. José foi traído pelos seus irmãos. No meio da trajetória, no meio do seu caminho, talvez pessoas vão te trair, pessoas vão te frustrar, pessoas vão contra a sua vida. Talvez gente da sua própria casa vai te trair. Mas entenda uma coisa, ninguém da sua própria casa, ninguém que seja próximo a você, que vá contra você, tem a autoridade de fazer o sonho de Deus na sua vida terminar. Os irmãos de José não acabaram com o sonho de José. Os irmãos de José contribuíram para José chegar ao Egito, ao lugar onde o sonho de Deus ia acontecer. Nenhum Judas vai acabar com o seu ministério. Judas vai promover o seu ministério. As pessoas à sua volta não têm o poder para acabar com o seu chamado. Deus é Senhor sobre os irmãos de José, sobre os Saúls da nossa vida, sobre os Judas que nos traem. Deus está além. Deus vai além no caminho da sua trajetória até o destino onde você tem que chegar. José é vendido como escravo. Escravidão é o mais baixo nível de autoridade. Na verdade, um escravo não tem autoridade sobre ninguém. Ele, na verdade, está sob a autoridade de outro. José sonhou com a autoridade, mas ele está vivendo o que ele não sonhou. Se você quer viver os sonhos de Deus, aprenda também a viver o que você não sonhou. Por favor, me deixe repetir. Se você quer viver os sonhos de Deus, aprenda a viver o que você não sonhou.
Talvez você não sonhou com a família desse jeito, com o ministério dessa forma, com a sua vida desse jeito. Mas aprenda a perseverar quando você está diante daquilo que você não sonhou. José não tinha sonhado com a escravidão. José tinha sonhado com a autoridade. Mas só vai viver os sonhos de Deus quem aprender a viver aquilo que não sonhou. Persevere. Mesmo que pareça que você esteja sendo derrotado, persevere. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus age, diz o texto em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas, fazendo com que elas acabem contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Fique firme. Entenda esse texto, creia nele. Todas as coisas não são apenas as boas, são aquelas que você não está entendendo porque estão acontecendo. Você é mais do que vencedor em todas essas coisas. A Bíblia diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, diz o texto, como ovelhas somos entregues ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Isso não significa que durante o percurso não vai haver dificuldades, não vai haver aparentes derrotas, mas diz que em todas essas coisas difíceis, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça. Pare de fazer do fracasso a sua identidade. O fracasso é um momento, nunca a sua identidade. Fique firme, persevere no caminho da sua trajetória. Não olhe para as aparentes derrotas. Fique firme no meio da sua promessa. Fique firme no caráter cristão. Quando José foi acometido de uma tentação pela mulher de Potifar, na casa de Potifar, José continuou firme, perseverando, com caráter de santidade. José estava na casa de um oficial de Faraó. Se você pensar bem, parece que ele está perto de ver a promessa se cumprindo. Amado, muitas vezes as pessoas negociam princípios para chegar logo no sucesso. José poderia, não pensou, mas poderia ter pensado: eu vou me deitar com essa mulher, não vai ter problema nenhum, e eu não vou ter nenhuma crítica contra mim, nada contra mim, e vou chegar logo no palácio. Mas José não negocia princípios por causa do sucesso. Se você estiver numa encruzilhada no seu caminho entre sucesso ou princípios, abra mão do sucesso por causa dos princípios. Nenhum sucesso justifica a renúncia dos princípios de Cristo. Abra mão do sucesso por causa dos princípios, porque se você abrir mão dos princípios de Deus por causa do sucesso, você vai descobrir que nenhum sucesso é realmente um sucesso sem princípios de Deus. Sucesso sem princípios é um grande fracasso. José permaneceu firme, foi injustiçado, voltou para a prisão, mas continuou firme. Interpretou o sonho de uma pessoa e disse a essa pessoa: olha, quando você estiver diante de Faraó, quando você estiver bem, lembra de mim. Esse homem não lembrou de José. Aí José tem uma segunda pessoa que ele interpreta o sonho. Eu gosto muito da atitude de José. José, quando teve que interpretar o sonho dessa segunda pessoa, não disse: olha, eu já ajudei pessoas e elas esqueceram de mim, eu não vou interpretar o seu sonho, eu não vou te ajudar. Eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Não tem esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude que diz assim: eu ajudo todo mundo, eu faço bem e ninguém me ajuda, e Deus não me ajuda, e Deus não me acode. Tem gente que tomou essa perspectiva na sua trajetória até o milagre, até a promessa, até o cumprimento da promessa. Tem gente que falou assim: não ajudo mais ninguém. Ninguém me ajuda, eu não vou mais ajudar ninguém. Não seja esse tipo de pessoa, porque você é um canal da bênção de Deus para quem Deus colocar na sua vida. Fique firme, Deus vai te promover na hora certa. Fique firme, porque você não está tendo o seu sonho destruído. Você, na verdade, está se aproximando cada vez mais do seu sonho. Lá atrás, quando os irmãos José traem José, quando toda a injustiça acontece, vemos que Deus preparou essa segunda pessoa para lembrar de José quando José estivesse diante de Faraó. Não, os sonhos não estão acabando na sua vida. Deus está te conduzindo à promessa dele na sua vida. Fique firme, persevere, porque no meio do caminho, Deus ainda está com você.